todas e todos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um fenômeno, né, um movimento social que se chama Child Free, né? Um movimento que, como o nome diz, né, busca livrar-se de crianças em certos espaços, principalmente alguns espaços públicos, como aeroportos ou aviões, também restaurantes, hotéis, algumas áreas de lazer, né? Que ficariam restritas a pessoas adultas, né? E nesse sentido livres de crianças, né? Child Free. Esse é um movimento que surge, eu acho que em diversos lugares do mundo, mais ou menos nos anos 70, né, do século passado, e que se diz, né, na esteira do movimento feminista, né, especificamente como uma derivação de algo que é, de fato, uma conquista do movimento feminista, que é a discussão sobre a possibilidade da mulher optar por não querer ter filhos, né? Então, de fato, esse foi um movimento e uma reflexão importante a partir do movimento feminista, não é? Que colocou em questão a maternidade como um destino natural da mulher, de todas as mulheres, né? Então, de que as mulheres que não tivessem filhos, principalmente por opção, estariam, de alguma maneira, moralmente condenadas ou questionadas. Foi muito importante para essa discussão sobre a natureza da escolha pela maternidade, né, como algo não natural, mas algo que tem a ver com dimensões culturais, com dimensões emocionais, afetivas, com a história de cada mulher, com as suas condições de vida. Foi um marco nessa discussão um livro da Elizabeth Badinter, publicado em 1980, com o nome O Mito do Amor Materno, né? Então, a ideia de que o amor materno não é, de fato, algo natural, ou a ideia de que a mulher que eventualmente não ame os seus filhos ou os rejeite, etc., né? Seria considerado uma espécie de perversão, uma depravação, mas a ideia mesmo de que o amor materno também é uma construção pessoal, cultural, afetiva, né? E que é uma possibilidade para a mulher ou para o casal e há motivos pelos quais mulheres podem optar por não ter filhos. Então, esse movimento social, né, de pessoas, né, em idade adulta que rejeitaram ou demandam essa exclusividade, né, em certos espaços para si, a ideia desses espaços estarem livres de crianças, né? Então, alegando, claro, de que as crianças fazem barulho, perturbam, choram, bagunçam e etc., foi trazido e apresentado como uma derivação de todo esse debate em torno da maternidade, e da maternidade como uma opção da mulher e não como alguma coisa naturalmente destinada a ela. Então, eu tendo a pensar, ou tendo a discordar da ideia de que o movimento Child Free seria uma derivação, não é, dessa conquista, né, colocada pelo movimento feminino, que eu acho que atingiu muitas mulheres, no sentido da legitimidade da escolha por ter ou não ter filhos. Não é? Porque esse movimento
de alguma maneira, acaba muitas vezes por dificultar a vida de muitas mulheres, não é? Na medida em que e mulheres que são mães, que têm crianças pequenas, não é? E que precisam e querem viajar com seus filhos, por exemplo, ou circular com liberdade no espaço público, ou poderem frequentar um restaurante que escolhem, levando os seus filhos, o que pode ser e deve ser um aprendizado de cidadania também para as crianças, né? Então, acho que é muito importante nesse debate a gente levar em consideração que crianças são cidadãos, né? Que são cidadãos de direitos, não é? E que os seus direitos, que são direitos de proteção, que são direitos de cuidado, que são direitos de educação, não deveriam se restringir apenas à sua família, como se as crianças fossem só problema da sua família e cada família que se vire. Então, de alguma maneira, o movimento Child Free não é um movimento que colabora para a ideia de uma cidade inclusiva, né? Para uma cidade que, de alguma maneira, cuide, né? Uma sociedade e um Estado que cuide de todos os seus cidadãos, inclusive das suas crianças, né? Então, eu acho que o que está muito em questão é qual é a motivação desse movimento. E o que me parece é que a motivação não é uma motivação de cuidado com as crianças, ou de proteção, ou de aprendizagem mútua, né? Porque quando diferentes gerações convivem, umas aprendem com as outras, né? A gente aprende com os mais velhos, assim como a gente aprende com as crianças, né? Sobre a vida, sobre a vulnerabilidade, sobre a fragilidade. E as crianças têm a oportunidade também de, convivendo com adultos e pessoas de todas as gerações, também aprender sobre seus direitos e também sobre seus deveres, sobre maneiras adequadas de comportar-se em diferentes lugares, né? Então, de alguma maneira, esse movimento não está visando isso, né? Não está visando essa concepção de convivência e educação das crianças e cuidado com as crianças. E também cuidado com as mães, porque na medida em que as crianças são proibidas de frequentar certos lugares ou viajar no avião, né? Ficam restritas a uma área do avião. Muitas vezes tem companhias que têm colocado famílias com crianças no fundo, né? Em situações mais desconfortáveis, quando talvez a criança deveria ir na frente, né? Com mais espaço para os pais poderem alimentar as crianças ou colocá-las para dormir, mas se faz essa inversão dos lugares, então nada disso é em benefício das crianças e das mulheres, das mães, né? Então, eu coloco em questão essa ideia de que o movimento Child Free é uma derivação dessa conquista da mulher, da opção de não ter filhos, né? Eu tenho a impressão que ela atende, o movimento atende muito mais essas demandas que eu tenderia a chamar de um tanto narcísicas, né? Assim, voltadas para si mesmo, né? Para a sua fruição do prazer, para o seu gozo, para a não perturbação, e que a criança, então, é vista, é tida como algo que perturba. Então, que atrapalha, né? Que interrompe um certo lazer ou um certo descanso. Eu acho que é uma tentativa de criar bolhas, né, na sociedade que são um tanto artificiais, quando a sociedade ela deve se desenvolver no sentido da inclusão, né, e da convivência entre todos. Pensando sobre esse tema, eu ouvi uma fala do Pedro Hartung, que é da
da ONG Alana, né, uma ONG voltada a projetos sociais para crianças, né, em que ele diz que as cidades que são amigáveis com crianças têm índices de desenvolvimento mais alto e que isso representa melhoras para todos, não é? E é claro que quando nós discriminamos crianças, nós estamos criando mais uma discriminação numa sociedade que já é muito discriminadora, né? Que já é cheia de discriminações, né? Grande parte delas não ditas, né? Mas nós separamos os espaços de convivência por classe social, né? Muitas vezes por raça, né? E muitas vezes por idade, né? A questão toda que acho que a sociedade tem que debater sobre o etarismo, né? A discriminação em relação a pessoas idosas, né? Tudo isso, de alguma maneira, prejudicando ou produzindo o que a gente chama de sofrimento psicossocial, seja nas pessoas que são discriminadas ou em relação àquelas que convivem ou cuidam dessas pessoas, né? Agora, é claro que isso não quer dizer que a criança deve poder frequentar todos os ambientes, né? Há muitos ambientes que não são propícios para as crianças. Então, se a gente leva em consideração a ideia de cuidado e de proteção, eu acho que esse deve ser o nosso guia para pensar quais são os espaços que são adequados para a criança e para suas famílias e quais são os espaços que não são adequados. Então, é claro que há espaços de atividade que são propícias para adultos, né? Em que, enfim, há atividades talvez sexuais ou eróticas ou violentas, né? Que não contribuem ou que podem traumatizar as crianças. E, infelizmente, na sociedade brasileira, né, é nela que eu estou pensando, infelizmente, crianças são cooptadas para situações e para atividades que são muito inadequadas para elas, né? Eu estou pensando principalmente em situações de abuso sexual, na situação de trabalhadores de sexo, que são crianças e adolescentes, turismo sexual e etc., né? Ou mesmo toda essa rede, né, de pornografia infantil que, infelizmente, atravessa redes sociais e mídias sociais, né? Eu acho que o atual governo federal tem feito um esforço no sentido de debater a questão da regulamentação das redes, e isso é fundamental, e tem sido uma luta difícil de ser travada, né, em relação às big techs, né, as grandes companhias, né, que gerem mídias e redes sociais, né, que, em nome de uma suposta liberdade de expressão, né, querem fazer passar conteúdos que são inadequados para a formação das nossas crianças e adolescentes. E o presidente Lula falou na ONU recentemente a respeito disso também. Então, acho que essa é uma batalha de toda a sociedade, uma batalha fundamental no sentido do cuidado e da proteção das nossas crianças. Elas não podem ser expostas a isso, elas não podem frequentar certos ambientes. Mas aquilo que pauta essa reflexão é o cuidado e a proteção, que é diferente do movimento Child Free, que parece ser muito mais um movimento de proteção, na verdade, dos interesses e do lazer, do prazer, do descanso de quem não quer ter que lidar com crianças. Enfim, então eu acho que a gente precisa pensar sobre essa questão, né, da criança como cidadã, como um cidadão, né?
Eu também acho que é importante nessa reflexão também a gente levar em consideração que crianças são tratadas diferentemente na nossa sociedade, né? Também dependendo de questões, principalmente de classe social, de raça e talvez também de gênero. Então, há muitos espaços públicos em que crianças de classe média alta, crianças de famílias ricas frequentam e são bem-vindas, né? E nesses mesmos espaços, crianças pobres, né? Ou crianças negras não, não são bem-vindas, né? Já tivemos diversas situações em shopping centers, por exemplo, né? De crianças de 11, 12 anos que foram expulsas do shopping, né? Porque são imediatamente vistas como ameaçadoras, como perigosas, né? Que estariam lá não para passear ou usufruir, mas estariam lá para eventualmente roubar, assaltar e etc. Né? Então, a criança é marcada, né? Antes mesmo, né, de ter feito qualquer coisa, ela é marcada com esse estereótipo, né? E isso faz com que ela seja banida desses espaços, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do movimento Child Free, no Brasil, a gente também tem que levar em consideração essas diferenças também, né? De que crianças estamos falando. Também queria dizer que eu entendo que possa haver espaços como hotéis ou restaurantes que sejam direcionados para um público adulto e que não seja conveniente a presença de crianças pela proteção e pelo cuidado com as crianças, ou baladas ou atividades noturnas, né? Agora, eu acho que esse movimento cria uma situação complicada também na nossa sociedade, porque nós não sabemos os limites, né, entre, ou quais são os critérios pelos quais, né, um restaurante ou uma companhia aérea ou um aeroporto proíbe crianças ou proíbe do quê ou com qual intenção, né? Então, eu acho que se cria uma situação de discriminação que pode ser muito violenta. Então, eu acho que é um tema, que é um movimento que eu acho que merece uma reflexão por todas essas questões que abre, né, a respeito das possibilidades da convivência entre diferentes, né, no espaço público. Eu entrei em contato com esse movimento Child Free através de um grupo teatral que está produzindo uma peça infantil no Rio de Janeiro. Eu espero que venha para São Paulo e outras capitais, chamada Quem Tem Medo de Criança, né? Eu acho que acho que a peça é muito bem-vinda e o grupo teatral tem feito uma pesquisa e debates em torno da criança, em torno do tema, e eu acho que traz essa questão, acho que muito bem formulada, né? Quem tem medo de criança e que medo é esse, né? Eu tenho a impressão que também eu acho que a gente tem que levar em consideração o quanto que tanto a situação da criança, né, tanto a criança quanto o idoso, de alguma maneira, são ameaçadores mesmo para nós, em especial numa sociedade, vou chamar de neoliberal, em que nós sempre somos demandados, né, no limite das nossas forças, da nossa capacidade, da nossa potência, da nossa saúde, e
nós não podemos fraquejar, né? Alguém já disse que é uma sociedade do cansaço, as pessoas estão sempre exaustas, né? E, de alguma maneira, a criança e o idoso nos lembram, né, da nossa fragilidade, né? Nos lembram da nossa precariedade, nos lembram dos nossos limites, nos lembram de tudo que precisa ser cuidado na vida humana, né? E que essa necessidade de cuidarmos uns dos outros, da nossa solidariedade uns com os outros, e a maneira como a sociedade capitalista neoliberal está organizada, né, em geral nós não temos tempo para isso. E tudo que demanda cuidado pode ser visto como um estorvo, né, como algo não bem-vindo. Né? E talvez nós temos medo porque, de alguma maneira, a criança e o idoso nos confrontam com a nossa própria fragilidade, com a nossa própria precariedade, né? Com a nossa dependência. Somos dependentes um do outro, não somos seres independentes, ninguém vive completamente sozinho, né? Precisa de uma rede de relações. E acho que, de alguma maneira, a criança traz toda essa questão, né? Então, de alguma forma, sim, né? Todos nós fomos crianças, vamos ser idosos e temos medo de todas essas situações que são trazidas por essas questões, né? Na peça, eles pedem ou, de alguma maneira, criam, né? Esse convite para que a gente imagine um mundo sem crianças, né? Bom, podemos não querer as crianças, mas elas estão aí. Nós próprios fomos crianças e nós próprios, cada um de nós também convive com aspectos infantis, nesse sentido de aspectos não desenvolvidos, ou aspectos que precisam de cuidado, que precisam do outro, né? Que precisam do cuidado do outro. E tudo isso é ameaçador para um certo modelo, né, de eficiência e produtividade que nós queremos atingir, né? Então, eu acho que é interessante e muito bem-vinda a peça para a gente pensar em todas essas questões.